Olá, boa noite. Eu sou o pastor Fred e mais uma vez quero pedir a sua permissão para adentrar ao seu lar. Quero convidar você também, a sua família, a se juntar a nós e participar do nosso estudo bíblico. Estamos falando de conflitos da vida e hoje nós queremos falar de onde vêm os conflitos. Até aqui já temos algumas aulas, você pode estar acompanhando aí nas redes sociais, YouTube, e pode se informar, está se informando com a gente, com o pessoal da igreja, a respeito também de outros estudos que nós temos. Tá ok? Para você não ficar para trás, para você ter um estudo, um aprendizado bem concreto da palavra de Deus. Então, conflitos da vida. Nós estamos aprendendo de onde vêm os conflitos, porquê dos conflitos, e até aqui já falamos a respeito dos problemas, quem somos, para que somos, por que existimos. E nesta noite nós queremos trabalhar mais um pouquinho, dar mais um tempo falando de onde vêm os conflitos. Mas não só de onde vêm os conflitos, queremos entender não o nosso eu lá do passado, não a nossa genética, mas entender principalmente o que nós somos agora, quem somos agora. É sobre isso que falaremos nesta noite, tá ok? Fique aí comigo, pega a sua Bíblia, junte o pessoal aí e a gente vai ter um estudo abençoado com a graça de Deus. Mas para isso vamos pedir ao Senhor que Ele venha abençoar o nosso estudo de hoje à noite, tá ok? Então vamos orar, vamos fechar nossos olhos, abrir nossas mentes e corações para nós falarmos com o nosso Pai Altíssimo. Senhor, querido e eterno Deus, Senhor, dono de tudo, nós queremos, Senhor, mais uma vez te dar graças pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo presente oferecido a nosso favor. Somos gratos porque entendemos, ó Pai, porque nós não somos merecedores de nenhuma dádiva, nenhuma bênção, nenhum presente que o Senhor tem nos dado. Mas queremos pedir também perdão porque o Senhor precisa ser glorificado através das nossas vidas, precisa ser honrado em nós, precisa, Senhor, que a Tua imagem seja espalhada ao nosso redor. Mas para isso, Senhor, precisamos que o Senhor, antes de mais nada, venha nos perdoar. Fazer, Senhor, com que as nossas vidas sejam cada vez mais parecidas com a vida de Teu Filho, nosso Senhor. Nós oramos por Ele, em nome dEle, e graças te damos enquanto pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que ouvirão e estarão nos acompanhando nesta noite com esta mensagem. Essa é a nossa oração. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos abrir nossas Bíblias. Como eu falei, estudo bíblico, às vezes a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque talvez você pega um estudo, é igual um filme, né? Se você pega pela metade, você fica assim meio sem saber, e talvez não é muito legal você pegar um filme, uma série, ali pela metade, você não fica muito conectado do que está acontecendo. Então, peço a sua paciência e, para isso, a gente vai estar sempre relembrando uma coisinha ou outra daquilo que nós já vimos, tá bom? Textos que nós já passamos. Então, para isso, eu quero convidar você a ir lá em Gênesis, capítulo 3, e hoje nós falaremos de onde vêm os conflitos. Nós sabemos que os conflitos originam-se do pecado. E quando nós falamos do pecado, é do coração do homem. Mas queremos, nesta noite, olhar com uma ótica diferente para o texto bíblico, olhar para a nossa lição e entender que talvez não cabe a nós ficarmos responsabilizando Adão e Eva pelos nossos pecados, porque muitos de nós, às vezes, nós cometemos esse erro ou nos justificamos, né? Eu não tenho culpa se Adão pecou e se Eva pecou, né? Eu não tenho culpa se eles pecaram, por que eu estou pagando o pato? Por que eu estou sofrendo as consequências do pecado? Mas nós sabemos que, infelizmente, nós vamos aprender que nós pagamos pelos nossos próprios erros. Tá ok? Então, em Gênesis capítulo 3,
Vamos ler somente um versículozinho, ou melhor, 2 versículos. Gênesis capítulo 3. Aqui no episódio onde a Eva foi enganada, ela pecou, deu da fruta a Adão, ambos foram enganados, e aí começa a acontecer inúmeras consequências. Então diz assim lá no versículo 9: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Então repara que Adão e Eva, assim que eles pecam, eles têm uma reação natural. Eles se escondem da presença do Senhor. E isso não é algo positivo, pelo contrário, isso veio a ser algo negativo, não só para Adão e para Eva, porque nós vamos compreender hoje que devido ao pecado deles, muitas consequências se agravaram, não só a eles, mas também a mim e a você. Então, a pergunta que nós precisamos compreender é que o que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles estavam no Éden, Deus tinha ordenado eles que eles não tomassem da fruta. Lá no capítulo 2, versículo 15 a 17, Deus tinha dado uma ordem para eles. E eles simplesmente desobedeceram. E aqui, com a desobediência, fica claro que o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado, veio os conflitos. Conflitos esses, dentro do nosso lar. Entre mãe e pai, marido e mulher, entre pais e filhos, lá no serviço, entre o patrão, o chefe e o subordinado, no trânsito, entre nós e os nossos semelhantes, há muitos conflitos acontecendo. Mas nós precisamos entender uma coisa, que eu sou responsável pelos meus pecados, eu sou responsável pelos conflitos que eu gero e eu não sei lidar. Porque, querendo ou não, o que ocorreu ali foi um conflito. Nós estamos falando que conflitos, eles vieram do pecado. Mas, às vezes, nós teremos conflitos que nem sempre esses conflitos eles vão redundar em pecado. O exemplo claro de Adão e Eva é que eles se viram diante de um conflito. Deus falou, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas do outro lado, Satanás, a serpente, falou, come, para você ter discernimento e ser entendedor assim como Deus é, inteligente como Deus é. E aí eles ficaram no conflito. O problema foi que eles optaram por fazer aquilo que era errado. Então, o conflito em si, ele não é um problema. O conflito em si, ele não é um pecado. O conflito nós vamos ter, nós vamos passar, mas nós podemos vencer os conflitos da vida. Esse é o propósito dessa revista. Esse é o propósito da palavra de Deus. Esse é o propósito de Cristo Jesus ter vindo ao mundo. De nós passarmos pelos conflitos e vencer eles. Porque às vezes a gente olha para um conflito e a gente já determina que isso é um problema. Não, não é um problema. A gente só precisa solucionar esse dilema que talvez a gente vive. E diante disso eu quero estar lendo aqui um fato que ocorreu, está lá no Pão Diário, no quarto Pão Diário, que diz assim: 2 navios colidiram no Mar Negro em 1986, lançando centenas de passageiros nas águas geladas, provocando a morte. A notícia do desastre tornou-se mais terrível quando uma investigação revelou que o acidente foi causado por teimosia humana. Cada capitão estava ciente da presença do outro navio e ambos poderiam ter optado por uma ação preventiva para evitar a colisão, mas nenhum deles quis ceder ao outro. Quando viram o erro que cometeram, já era tarde demais. Fica claro para mim e para você, meus irmãos, que os 2 capitães,
capitães, estavam diante de um conflito. Mas aqui nós podemos ver que eles estavam indo na mesma direção, mas houve um conflito dentro deles, dentro de cada um deles. Eu desvio, eu passo por outro lugar, ou eu simplesmente sigo em frente. E eles tomaram a decisão de fazer aquilo que era errado. Então, quando nós falamos de conflito, nós precisamos entender quem era o homem antes e quem é o homem depois da queda, depois da desobediência do Éden. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que antes de o homem pecar, a vida era maravilhosa. Por quê? Eles estavam num lugar aprazível, um jardim de delícias, um lugar conhecido como paraíso. E era paraíso mesmo, não só porque tinha frutos, não só porque tinha dois seres humanos ali se amando, se envolvendo, não só porque tinha também a presença do Senhor, mas acima disso era um lugar de delícias e maravilhas, porque não tinha a presença do pecado. Então, antes do pecado entrar no mundo, nós podemos afirmar que era uma maravilha, um paraíso, literalmente o Éden, porque não tinha a presença do pecado. Hoje nós temos tudo o que eles tinham, só tem um porém, infelizmente, nós temos a presença do pecado conosco, enquanto nós vivemos aqui. Então, dali para cá, nós herdamos a natureza que nós chamamos de natureza pecaminosa. O homem, ele herdou o gene lá do paraíso perdido. E logo, eu e você, nós também somos pecadores. Nós não nascemos pecadores, mas nós nascemos com a natureza pecaminosa. Às vezes as pessoas perguntam, mas a criancinha ela já nasce com pecado? Não, ela não nasce com pecado, até mesmo porque ela ainda não pecou, mas ela nasce de uma natureza, os seus pais são pecaminosos. E diante disso, para a gente parar com essa justificação pessoal, em Gênesis capítulo 3, no livro de Gênesis capítulo 3, vamos abrir lá também, só para a gente compreender um pouquinho a respeito de quem nós somos agora. Qual foi a herança que nós herdamos, vinda do Éden? Então nós estamos dizendo de onde vêm os conflitos. Já sabemos que os conflitos, eles nasceram lá no Éden. Vamos dizer assim, falando do homem, nós não vamos levar para o céu. Vamos falando da raça humana, os conflitos nasceram ali no Éden. Mas hoje, depois de tantos anos depois, nós podemos chegar a uma conclusão. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como gregos, estão debaixo do quê? Do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem, e destituídos estão da glória de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos compreender uma coisa, que de onde vêm os conflitos da vida? Os conflitos da vida, eles vêm da desobediência do homem. Mas eu e você precisamos entender que por que nós estamos hoje conflitando tanto? Por que hoje nós vivemos de uma forma tão aquém daquilo que Deus esperava de nós? Logo, uma vez que também nós somos pecadores, nós somos igual a Adão e Eva, eu e você precisamos entender que nós somos hoje seres expulsos do paraíso.
Antes, seres no paraíso, mas depois da queda, nós somos, vamos falar até de Adão e Eva, depois da queda, depois do pecado, depois da desobediência, nós somos todos, desde Adão para cá, seres expulsos do paraíso. Gênesis capítulo 3, versículo 23, volta para lá. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem, ele foi expulso do jardim do Éden. Ele foi banido do jardim. Ele vivia num lar de maravilhas. Ele vivia num lugar maravilhoso, num lugar esplêndido, um lugar que nós desejamos, um lugar que nós almejamos. Mas eles tinham tudo isso e eles simplesmente pecaram. E com isso, Deus foi lá e expulsou o homem do jardim do Éden. E é engraçado que quando Deus coloca eles lá, no versículo 16, Deus está dizendo o seguinte, lá do capítulo 2, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Então, há uma palavra aqui para descrever como que o homem era antes do pecado. Antes do pecado, o homem era livre. A palavra aqui é comerás livremente. Deus não colocou restrições para o homem viver no jardim do Éden, a não ser a única restrição que era não comer da árvore que estava no meio do jardim. Não ir lá, não tocar naquela árvore. Então nós podemos observar que Deus, o Criador, ele dá uma liberdade plena para o ser humano. E quando nós falamos essa liberdade plena, o homem não precisava consultar a Deus. Ele não precisava chegar para Deus e falar assim: Senhor, será que eu posso fazer isso? Senhor, será que eu posso fazer aquilo? Será que eu tenho permissão para isso ou aquilo outro? Não. Deus, ele deixa o homem lá e o homem está totalmente livre para fazer aquilo que ele quiser. Mas como assim? Ele tinha liberdade, mas não podia comer de tal árvore? Irmãos, a liberdade ali era a liberdade para viver, a liberdade para a bênção, a liberdade positiva, a liberdade que redundaria a vida do homem. E às vezes a gente confunde demais a liberdade, até nós, hoje, quando aceitamos Cristo pela fé, nós confundimos demais a liberdade que Deus nos dá. Essa liberdade, ela não nos capacita a ir de favor àquilo que é mal. Ela não nos leva em direção à morte. A liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade para a vida, é uma liberdade para viver, é uma liberdade para fazer aquilo que é positivo e não aquilo que é negativo. A liberdade que o homem tinha no Éden era uma liberdade total que fosse para a sua vida, que fosse para o seu bem-estar, que fosse para beneficiar a vida do homem. Mas eles não souberam usar dessa liberdade. E hoje, muitos de nós, até cristãos, confundimos também a liberdade que Cristo nos dá. Porque é para a liberdade que Cristo vos deu vida. Isso está dizendo lá em Romanos, capítulo 6. Nós somos libertos para termos uma nova vida, andarmos em novidade de vida. E há muitos que extrapolam dessa liberdade que Cristo nos dá para nós irmos lá e fazermos aquilo que é errado. Então eu quero te dizer que o ser humano, a vida humana, ela iniciou-se
e ela se desenvolve desde o Éden no desejo e uma luta frenética para nós acharmos de novo ou alcançarmos de novo o paraíso perdido. Mas eu quero te dizer, nós só vamos alcançar esse paraíso perdido quando nós soubermos usar a liberdade que Deus nos dá. Liberdade não para o pecado, liberdade não para a morte, mas liberdade para a vida, liberdade para a bênção. Faz sentido, meus irmãos? Então, voltando aqui, somos então seres expulsos do paraíso. E expulsos porque Deus é ruim? Não, pelo contrário, porque Deus, como um bom Deus justo, Ele determinou algo. Ele estabeleceu uma regra, e uma vez que essa regra foi descumprida, automaticamente Deus executou a sua justiça, certo? Mas nós somos hoje seres também insatisfeitos com aquilo que temos, ou com o paraíso, vamos usar o termo aqui que estamos falando de paraíso, com o paraíso que temos. Irmãos, insatisfação, ela é gerada pelo senso de perda, né? Não sei se você gosta de jogos eletrônicos, mas entra numa partida, aposta ali algumas fichas, vai jogar um videogame com seus filhos e começa a jogar. Talvez você não precisa estar apostando nada, mas o seu tempo está ali, né, sendo apostado para você ganhar. Mas quando você perde algo que seja a coisa mais insignificante da sua vida, gera em nós uma insatisfação. E o que eu quero dizer aqui é que nós somos seres insatisfeitos. Do Éden para cá, nós podemos ver que Adão e Eva, eles tinham tudo mesmo. Repara que eu costumo dizer, conjecturar, né, pessoalmente, isso é uma opinião minha, né, que eles tinham a árvore da vida. E eles poderiam desfrutar da árvore da vida, porque a proibição lá no Éden é que eles não poderiam comer, versículo 17 do capítulo 2, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Mas quando eles foram expulsos, no versículo 24, está dizendo lá, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que ficava ali, né, girando, que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, presta atenção, o homem, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha Deus, ele tinha alimentos, ele tinha a presença do seu cônjuge, ele tinha árvores para se alimentar, ele tinha animais, ele tinha tudo que ele precisava e ele ainda tinha a árvore da vida. Mas ele se mostra insatisfeito. A queda do homem, irmãos, e por incrível que pareça, ele não tinha perdido nada ainda. Mas ali nós podemos ver que o ser humano, ele já tinha todas as inclinações para fazer aquilo que era errado. Porque mesmo não faltando nada para ele, quando a serpente apresenta para ele uma proposta dele ser um pouquinho mais elevado intelectualmente, discernimento, ele vai lá e faz o quê? Desobedece ao Senhor. Então eu e você, nós somos assim como Adão e como Eva. Eles poderiam viver eternamente. Eles poderiam comer da árvore da vida eterna, né? Da árvore da vida aqui. Mas eles optaram em comer da árvore que Deus falou. Não come. O que é isso? Uma insatisfação. Mas aí pode vir aquela sensação. Mas se tem alguma coisa que eu não tenho, é a mesma coisa que eu tenha perdido. Não sei se faz sentido para você, mas para mim faz. E com essa insatisfação que tinha em Adão e também tem em nós hoje, nada, mas nada no mundo consegue preencher o lugar que foi, que se perdeu, ou que foi tocado, o lugar que foi
O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, é que nós não conseguimos preencher aquele lugar que deveria estar sendo preenchido com outra coisa. Deus tinha um plano original para o ser humano, e talvez esse plano fosse a árvore da vida. A vida é bem provável que fosse a vida eterna. É bíblico isso. Mas o ser humano, ele quis se preencher com outra coisa, uma outra coisa momentânea. E aí isso explica porque nós, cada vez mais, hoje, nos nossos dias, a humanidade ela está buscando cada vez mais freneticamente preencher um vazio dentro de si. E costuma você observar que o ser humano, ele não é satisfeito com aquilo que tem. Ele não é satisfeito com coisas que tem. Ele não é satisfeito com lugares que tem. E uma vez foi perguntado para um milionário, né? E alguém chegou para ele e perguntou para ele, um milionário, o que deixaria você mais satisfeito? E ele disse, só mais um pouquinho de dinheiro, só mais $1. Olha só, que insatisfação, você já é um milionário, mas o que vai te deixar mais feliz? Você ganhar um pouquinho mais, você ter mais um pouquinho. E assim somos nós. Você pode ver que o ser humano, ele não é satisfeito com aquilo que tem, ele não é satisfeito com as pessoas ao seu redor, ele não é satisfeito com as conquistas, com as bênçãos que Deus derrama na vida dele. E cada vez mais nós buscamos preencher o vazio da perda. Mas qual perda? Nós perdemos o paraíso. Nós perdemos a presença do Senhor constante na nossa vida. E diante disso, nós seres humanos, nós não entendemos, mas a nossa alma foi criada para ter uma intimidade com Deus. Mas uma vez que nós perdemos essa intimidade, perdemos a conexão com o Senhor, nós estamos ansiosos, necessitados, desejosos de alguma coisa preencher o nosso coração, preencher a nossa alma. E a maioria de nós não sabe que é Deus, não sabe que é Jesus Cristo. E infelizmente vai buscar essa satisfação em coisas passageiras, em coisas desse mundo. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A nossa alma deve ser algo que vai ser preenchido de acordo com os planos original de Deus, e não aquilo que nós queremos desfrutar desta vida. Então o ser humano, ele foi expulso do paraíso. Os seres humanos, eles são seres insatisfeitos com aquilo que têm. Independente do que eu tenho, do que você tem, nós vamos demonstrar uma insatisfação. Mas nós somos seres também impedidos de voltar ao Éden. Então, uma vez que nós fomos expulsos, nós precisamos entender que não há nada que eu venha fazer, não há nada que eu possa fazer, como nós lemos em Gênesis capítulo 3, porque não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem e não há quem busque a Deus. Então nós, seres humanos, não fazemos o bem, nós não buscamos a Deus, nós não somos justos. Então, por nós mesmos, nós estamos impedidos de voltar ao paraíso perdido, né? Parece até aqueles filmes de Indiana Jones, né? A gente em busca do tesouro perdido. Mas existe um tesouro, mas esse tesouro hoje, ele não está perdido. Quem está perdido, pelo contrário, somos nós, seres humanos. Ao passo que Jesus Cristo disse que eu vim para buscar e salvar aquele que está perdido. Esse é o plano de Cristo. Mas nós, às vezes, não entendemos essa questão do perdido, ou que nós perdemos alguma coisa, ou que nós estamos perdidos. Por quê? Existe uma coisa que ofusca a nossa visão, embaça a nossa mente e nos deixa confusos. João, vamos lá para João. João, tá lá? João capítulo 3, só para a gente ver esse versículo aqui, a gente vai para outra passagem. João capítulo 3, está dizendo assim, versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então repara que Deus, mesmo nós estando perdidos, mesmo nós não tendo bondade em nós, justiça em nós, e não buscarmos a Deus, como diz em Romanos capítulo 3, Deus entrou com uma provisão. Ele envia o seu Filho ao mundo não para nos julgar, não para apontar os nossos erros, mas para nos salvar. Então, logo, nós podemos voltar ao paraíso que Deus tem nos preparado, mas não segundo as nossas obras, não segundo os nossos méritos, mas segundo o plano que Deus realizou na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E João capítulo 8, uma vez que nós somos pecadores, caídos, perdidos, seres impedidos de voltar ao paraíso, nós precisamos compreender também João capítulo 32, vamos ler até o versículo 35, João 32 até o 35. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, a mesma liberdade que Adão e Eva tinham antes do pecado, é a liberdade que agora Cristo está nos oferecendo. Há uma liberdade para a vida, uma liberdade para a bênção, uma liberdade para desfrutarmos de Deus e termos uma vida satisfeita, uma vida plena e uma vida que goze das bênçãos do Senhor. É essa liberdade, mas você precisa conhecer a verdade. Então Cristo, ele acha um meio, Deus acha um meio para agora nos levar novamente à presença do Senhor, mas não é para os nossos méritos. E ele diz no versículo 33, ou melhor, ele não, né? Os judeus que estavam ouvindo ele, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Preste atenção, meus amigos. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Por isso nós somos e estamos hoje impedidos de voltarmos ao paraíso. Então nós somos expulsos, nós somos seres insatisfeitos, nós somos seres banidos, seres insatisfeitos, mas seres impedidos de voltar ao paraíso. Por quê? Porque nós estamos ainda na escravidão. Nós somos escravos. Ah, mas escravos de quem? E às vezes não me interprete mal, não seja como um judeu que estava ouvindo Jesus Cristo. Nós não estamos falando da escravatura humana, não estamos falando da escravatura humana, estamos falando da escravidão espiritual. Jesus Cristo aqui estava falando que eles precisavam ser livres, livres espiritualmente. A sua alma precisa de liberdade. Mas os religiosos da época, assim como talvez muitos de nós hoje religiosos, não vamos compreender. Ah, não, eu sou dessa religião, não, eu sigo as tradições da família, eu não sou escravo, eu também sigo Deus. Mas Jesus diz: ei, todo que comete pecado é escravo do pecado. E se Cristo não te libertar, você não vai ser livre. É o que ele fala no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez eles tinham uma liberdade, uma pseudo-liberdade, mas Jesus está dizendo: olha, a liberdade que vocês julgam ter não é liberdade. E eu quero dar para vocês a verdadeira liberdade. Então, hoje, somos seres expulsos do paraíso, insatisfeitos, assim como Adão e Eva demonstrou ser, mas assim como Adão e Eva, hoje nós somos também seres impedidos de voltar ao paraíso. Eles não poderiam voltar para o paraíso, nós não podemos voltar para o paraíso, mas com a graça de Deus, hoje nós temos um privilégio esse que Deus, desde o Éden, desde Gênesis, desde o começo,
ele demonstra esta graça oferecida aos seres humanos. Então diz assim, lá em Gênesis, vamos lá, Gênesis capítulo 3, volta para lá. Gênesis capítulo 3, versículo 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesse. Que não comesses? Aí o homem vai dizer, não, a mulher que tu me deste foi ela que me deu e eu comi, e por aí vai, querendo se justificar. Mas repara, meus irmãos, meus amigos, que é interessante quando nós falamos que nós hoje somos seres que podem decidir. Podemos decidir com relação ao nosso futuro, e às vezes a gente é mal interpretado por isso. Mas repara que o homem, ele não tinha vamos dizer, a liberdade para fazer o que ele fez de errado, né? Porque Deus deu liberdade para ele fazer tudo o que era correto, para ele viver, para ele desfrutar de uma vida, para ele ter filhos, para ele multiplicar, tudo isso foi a liberdade que Deus deu para ele. Mas Deus, segundo a palavra, deu uma ordem, dizendo, comestes da árvore que te ordenei, eu ordenei que você não comesse. Então, o homem, ele não tinha liberdade para comer daquela árvore, mas ele teve a decisão, ele teve a vontade. E diante do texto, o homem decidiu, como nós tomamos decisões todos os dias da nossa vida, ele escolheu desobedecer ao Senhor. Ele escolheu pecar contra o seu Deus. O primeiro homem decide fazer aquilo que é errado. Então, hoje nós podemos decidir também fazer aquilo que é certo. Lá eles não tinham ainda pecado, mas decidiram fazer o que era errado. Hoje nós vivemos em um turbilhão, uma multidão de pecados, mas podemos decidir fazer aquilo que é certo. Romanos capítulo 5, versículo 19. Só antes de Romanos capítulo 5, só vai lá em Gênesis capítulo 4, assim, bem ainda ali dentro da parentela, da família de Adão e Eva, nós podemos ver a graça de Deus se mostrando presente, né? No próprio capítulo 3. Mas vamos pegar o capítulo 4, o versículo 7, só para nós entendermos como que Deus é maravilhoso, como que Deus é gracioso, como que Deus ele é amoroso. Gênesis capítulo 4, versículo 7, né, meu amor? Diz assim, Caim estava indignado com seu irmão, planejando coisas maléficas, e o Senhor sabia de tudo isso, mas olha como que o Senhor é maravilhoso. Se procederes bem, no versículo 7, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas contra ti dominá-lo. Olha, irmãos, conflito. Caim estava também em um conflito. Ele estava ali, indignado, porque Deus gostou mais de uma oferta do que da oferta dele. Gostou mais da oferta de Abel do que da oferta dele. Mas tinha um porquê também. E, diante disso, ele ficou ali enciumado, cheio de raiva, e ele estava planejando fazer alguma coisa com seu irmão. E Deus sabia que ele estava planejando ali, talvez já matar o seu irmão. Mas Deus, em sua graça maravilhosa, reveladora, ele vai até Caim, se faz presente na vida dele e diz, olha, meu querido, não faça isso não. Olha, se você fazer tudo certinho, você não vai ser aceito também. Mas se você fizer tudo errado, você vai ser rejeitado. Então, diante disso, né, o teu desejo, ele é responsabilidade sua. Não sou eu, Deus, que coloca o desejo no seu coração. Pelo contrário, o seu desejo é contra ti, mas cumpre a ti
dominar. O que é isso? O livre-arbítrio. É a livre expressão da vontade humana se cumprindo. Assim como Adão e Eva, eles decidiram fazer o que era errado, mesmo tendo um contexto de só coisas positivas, hoje, tendo um contexto de muitas coisas negativas, nós podemos decidir também fazer o que é certo. E eu pergunto para você, diante dos conflitos da sua vida, diante dos conflitos que você tem enfrentado, o que você tem decidido? Tem decidido fazer o que é certo ou tem decidido fazer aquilo que é errado? Não se justifique. Não coloque a culpa em Eva, não coloque a culpa em Adão, não coloque a culpa nos seus pais, não coloque a culpa na sociedade, não coloque a culpa no governo. Os conflitos que aparecem para nós, são oportunidades para nós decidirmos quem nós seremos ou o que nós seremos. Então eu e você é que escrevemos a nossa história. Não vamos culpar ninguém, não vamos culpar Deus e falar que a nossa vida está assim porque alguma coisa deu errado. Não, eu e você tomamos decisões erradas, mas ainda assim, Deus hoje continua sendo gracioso. E eu quero deixar uma exortação para você que está lá em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Jesus Cristo veio. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre do pecado, livre do engano, livre de tudo aquilo que é mal e ruim desta vida. Mas o Senhor Deus, falando com a sua nação, lá em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 15, o Senhor mesmo também, mais uma vez, ele aparece aqui, deixando claro que o ser humano, ele tem a opção de decidir o que ele vai fazer. Olha, vê Deuteronômio 30, 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus está propondo. Deus não está aqui dizendo, olha, eu dei a vida para você, eu dei o bem para você e te ordeno que você não faça nada de mal. Não foi a mesma proposta do Éden, mas já foi uma proposta diferente. Eu proponho para você as duas coisas. Cabe você escolher. E eu pergunto para você, o que você quer? E no versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas olha que maravilhoso. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Amém, meus irmãos? É uma promessa que Deus está fazendo a mim e a você, mas como forma de proposta. Se eu escolher aquilo que é bom, aquilo que é o bem, aquilo que vai me levar para mais perto de Deus, eu vou ter uma vida maravilhosa. E é isso que Deus quer que a gente escolha. Escolha a vida. E a vida é Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para me salvar e te salvar. Cabe a mim e a você escolher Jesus. Porque se nós não escolhermos Jesus, não quisermos, Deus, ele não vai fazer nada mais para que eu e você possamos mudar a nossa situação. Os conflitos da vida estão aí. Nós sabemos de onde eles vieram. Nós sabemos quem nós somos agora. Seres expulsos, seres insatisfeitos, seres impedidos de voltar ao paraíso. Mas seres que têm a decisão pessoal para decidir quanto ao seu futuro. Amém? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Você precisa de Cristo. Jesus te ama demais. E a sua vida vai mudar. Os conflitos da sua vida vai mudar quando Cristo estiver aí. Tá ok, meu irmão? Vamos orar? Pai, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque um dia pregaram a Tua palavra para mim. E eu entendi a Tua palavra. Eu te agradeço demais. Eu te louvo, eu te exalto, Senhor. Porque não há nada em mim capaz de ser exaltado. Ou melhor, não há nada em mim para que eu venha ser exaltado por parte de mim mesmo. Não há nada que eu faça, Senhor, que é digno de glória. Mas o Senhor me deu Jesus. O Senhor veio habitar no meu coração. O Senhor trabalhou e está trabalhando em mim. Por Ti
eu dou glória, por Ti eu dou honra, a Ti eu glorifico, Senhor, e reconheço que sem Cristo nós vamos viver vidas insatisfeitas, vamos viver vidas perdidas, vamos viver vidas banidas neste mundo. Mas traga, Senhor, mais e mais pessoas para o Evangelho da Graça e que essas pessoas possam aprender, compreender que o Senhor não veio na pessoa de Teu Filho a este mundo simplesmente para julgar as pessoas. O Senhor veio salvá-las, mas elas precisam compreender que estão perdidas e precisam dessa salvação. Senhor, nós oramos, pedimos a Tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Eu quero deixar só um encorajamento, né? Compartilha a mensagem com seus amigos, com seus familiares. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem que você está ouvindo, né? Você talvez já aceitou Jesus, você já não é mais um perdido, mas não podemos ser egoístas e reter somente para nós as bênçãos que Deus nos dá. E outra coisa, se você conhece alguém, se você que está me ouvindo tem interesse em fazer um estudo bíblico, que nós possamos te acompanhar, que nós possamos te ajudar, se você tiver qualquer interesse, me procura, tá bom? Entre em contato comigo, procura a nossa igreja mais próxima, irmãos, que com certeza a gente está aqui para te ajudar a esclarecer muitas dúvidas que você tem. Tá ok? Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.